mês da mulher. Nós estamos recebendo hoje a juíza federal, doutora Ana Paula Serizawa. Então, vamos dar sequência a esse trabalho. Eu tenho um currículo muito bom, invejável realmente, sirva de exemplo para você que é mulher, que às vezes pensa que não vai conseguir nada. Quando você ouvir o currículo da doutora Ana Paula, você vai dizer, eu também vou conseguir. Você vai ficar entusiasmada, vai querer vencer, porque tem gente que às vezes, não, para mim não dá, dá. Não tenha medo de nada, a gente só não resolve a morte. Ela é manauara, já tem 17 anos como juíza e nem parece, muito jovem. É graduada em Direito pela USP, em Filosofia pela UFAM, pós-graduada em Direito Processual Civil pela UFAM, mestre em Segurança Pública, olha só, gente, Cidadania, Direitos Humanos pela OEA, trabalhou como advogada privada, como advogada da União, procuradora da Fazenda Nacional e promotora de justiça no Amazonas. Como promotora atuou nos municípios de Itamaraty, Envira e Eirunepé. Já como juíza trabalhou em Manaus e Tefé e já respondeu várias vezes por Tabatinga. Também teve atuação no Tribunal Regional Eleitoral do nosso Amazonas. Atualmente é juíza titular da 4ª Vara Criminal da Seção Judiciária do Amazonas, onde está desde 2013. Para recebê-la, com a página musical, uma das melhores do mundo, uma obra-prima, As 4 Estações de Vivaldi. Muito bem, bote mais 500 anos aí, nunca mais vamos fazer uma obra igual. Então, doutora Ana Paula Serizawa, bom dia, um prazer recebê-la nos estúdios da Rádio Difusora Amazonas, no seu mês, no mês da mulher, e a nossa sequência da difusora, Elas Têm o Poder. Muito bom dia. Bom dia, garotinho, uma alegria estar aqui hoje, agradeço o convite da difusora para que a gente possa conversar um pouquinho essa manhã. Muito bem, já conversamos bastante aqui nos estúdios, foi muito legal, muito bacana realmente, parabéns, a senhora é uma pessoa muito esclarecida. Eu fico muito feliz de recebê-la para entrevista aqui na Rádio Difusora do Amazonas e vou repetir para você, mulher que me ouve no momento, com esse currículo, saia da retranca, diga, eu também posso, eu vou vencer. Essa é a finalidade do nosso programa. Eu vou perguntar da senhora em que momento da sua vida a senhora decidiu ser juíza? Olha, ainda na faculdade eu pensava em ser juíza, né? Eu achava que eu queria seguir a carreira no serviço público. Mas, quando eu fui promotora de justiça no interior do Amazonas, foi uma experiência muito rica, eu gostava muito do ofício do Ministério Público. Porém, no Ministério Público a gente começa no interior e na minha época a perspectiva era demorar uns 15 anos para voltar para a capital. E aí foi por isso que eu decidi fazer concurso federal e acabei indo para a magistratura. Foi meio por acaso, eu estava muito satisfeito no Ministério Público. Mas passei, comecei lá na Justiça Federal aqui em Manaus e hoje estou muito feliz com a minha escolha. Muito bem. Então, para você que está ligando o rádio nesse momento, nós estamos ouvindo a doutora Ana Paula Serizawa, que é juíza federal, tá bom? Ela conseguiu, você que me ouve no momento, ela é o exemplo, você também pode conseguir. Me diga o seguinte, a senhora é aqui de Manaus, Manauara da Terra, mulher amazonense, já atuou na capital e já falou no interior do estado, conhece bem o nosso estado. Me diga o seguinte, doutora Ana, como é ser juíza federal nesse estado de dimensões continentais e quais os desafios e limitações que a sua carreira exige? Pode ficar à vontade. Hoje não. Ser juíza federal no Amazonas é realmente um desafio muito grande, principalmente para levar a jurisdição para os municípios em que não há sede da Justiça Federal. Aqui no Amazonas, atualmente, só tem 2 varas, a Justiça Federal só se faz presente em 2 municípios.
Manaus e Tabatinga. Já esteve presente em Tefé, mas a vara de lá foi removida e veio para Manaus. Então, às vezes a gente pega eu sou juíza criminal, pega um flagrante lá da cabeça do cachorro, a competência é minha, ou do Rio Japurá, que agora é uma grande rota de tráfico de drogas. Eu preciso ter acesso a essa pessoa que está presa. E ela também precisa ter acesso a mim. Então, as distâncias, as dificuldades de locomoção e de acesso mesmo à internet ainda precária no nosso estado, isso tudo é um desafio que a gente precisa vencer para poder prestar bem a jurisdição. Aliás, a internet é precária já na capital, imagine no interior. É uma das internets mais caras do mundo que o brasileiro paga pelo pior serviço, lamentavelmente. Verdade. E a gente está esperando muito a fibra ótica, né, que vai melhorar, mas até agora não é a realidade da maior parte dos municípios do Amazonas. Muito bem. Qual o principal desafio que a senhora enfrentou na sua atuação, principalmente no interior do estado? Tem segurança quando estava, ou para quem ainda vai? Como é que isso funciona? Olha, eu já atuei no interior em 2 momentos diferentes da minha vida. Um como promotora de justiça, eu era bem jovem, foi em 2004, 2005, e mais recentemente já como juíza. Quando eu fui bem novinha para o interior, assim, o desafio que uma mulher tem no interior, de uma certa forma é parecido também com o desafio que um homem tem, deixar a família, deixar a casa, geralmente fomos de Manaus ou de outros estados e vamos para o interior. Mas a mulher realmente tem mais dificuldades. Por quê? Vida da mulher no interior, naquela época, era da minha casa para o meu trabalho, do meu trabalho para minha casa. Os colegas homens ainda jogam uma bola, jogam carta, dominó, uma sinuquinha. A mulher não tem abertura para fazer essas coisas, tem que se preocupar se vai ficar mal falado ou não. A questão da segurança é falha, então acaba que a gente precisa se cuidar, se resguardar. Eu lembro que no começo da minha carreira eu morava em Irunepé e também atuava em alguns municípios ao redor, alguns muito pequenos. E uma vez eu fui para um município desses, fiquei no hotel da cidade e à noite eu saí para jantar, era 7 horas da noite, não era tarde, era cedo, 7, 7h30, fui para o restaurante. Chegando lá, sentei sozinha, porque eu não conhecia ninguém na cidade. E um homem me abordou, pediu para sentar comigo, me ofereceu um drink, eu recusei educadamente. Ele não gostou, ele começou a gritar quem eu pensava que eu era uma vagabunda, e falou um monte de palavrão simplesmente porque eu não aceitei um drink dele. E aí, fiquei abalada, claro, mas no dia seguinte, determinei que o delegado levasse ele lá comigo no meu gabinete. No dia seguinte, Valdir, era outra pessoa. Falando manso. Os covardes são assim, viu, doutora? E ele era parente de algum prefeito, não, ele era parente de algum político do município, então acho que ele estava acostumado com aquilo, de chegar se impondo. E aí ele falou, sabe o que ele falou para mim? Doutora, me desculpa, eu não sabia que a senhora era autoridade, eu nunca tinha visto a senhora aqui, pensei que a senhora era de fora, pensei que era uma professora. Aí eu quer dizer que o professor ele não respeita. Quer dizer que professor, exatamente, uma mulher com autoridade merece respeito, uma professora não merece? Aquilo foi me irritando mais, sabe? Aí conversei, dei uma lição e falei, olha, na próxima, eu espero que ele tenha melhorado, né? A senhora, pelo aspecto que eu vejo aqui, quando me disseram você vai entrevistar uma juíza federal, doutora Ana Paula Serizawa, eu, com sinceridade, eu fiquei surpreso quando a senhora entrou. Entrou parecendo uma filha minha, muito jovem, não é? Eu digo, eu estava esperando pelo total já de tantos anos e fiquei surpreso realmente. Então a senhora iniciou muito cedo? Eu iniciei com 20 e poucos anos. Eu me formei no ano 2000. 2000, com quantos anos? Eu já não sou tão novinha. Não, mas não tem que, sinceramente, parabéns, viu? Ah, obrigada, mas porque a gente tem que se cuidar, né? Tem. Mas por questão de saúde mesmo. Então eu me formei no ano 2000, eu tinha 23 anos. E quando eu fui para o interior a primeira vez, eu tinha 26. 26 anos já estava no interior, né? Já estava no interior, a gente não é muito preparado para isso, mas todas as minhas passagens pelo interior foram muito marcantes.
eu acredito realmente que um juiz, um promotor, um advogado, né, falando da minha área, um médico, no interior, ele consegue fazer um trabalho muito sólido, muito relevante e de muito destaque. É muito importante. Fora que eu sou manauara. Antes de ser promotora, eu só conhecia as cidades ao entorno de Manaus. Então, indo para o interior, eu realmente comecei a conhecer meu estado e vi todas as dificuldades do povo que está lá. Às vezes o povo está lá ilhado, nunca vai ter acesso às facilidades que tem uma capital, que é Manaus, e a justiça especificamente precisa ir até essa pessoa, porque essa pessoa sozinha às vezes não tem condição de se deslocar. Eu tinha uma pergunta que eu já estava separado e a senhora já respondeu, se viveu ou presenciou alguma situação de risco por ser mulher e como a senhora reagiu, a senhora já explicou, mas fora essa, teve mais alguma outra ou não? Encerrou só, essa foi a única vez? Valdir, essa foi muito marcante no interior. Aqui na capital, sou juíza criminal há alguns anos já, né? E assim, às vezes ainda é comum de um colega homem que atua perante nós querer levantar a voz, querer falar alto. E aí eu me imponho também, né? Eu não sou de gritar, nem bater a mão na mesa, mas é reciprocidade. Eu trato com respeito, eu exijo respeito também. Já teve casos meus em audiências que eram mais de 20 pessoas, audiência de operação. E eu percebia que das 20, 25 pessoas, só tinha eu de mulher. O réu, o acusado era homem, os advogados eram homens, o procurador da República, que é o Ministério Público, era homem, os policiais da escolta eram homens, e só tinha eu de mulher. Mas isso tem mudado. Esse mês mesmo, fiz uma audiência em que só tinha mulher. A acusada era mulher, a advogada mulher, eu mulher, a membro do Ministério Público mulher também. Isso dá uma satisfação, né? A mulher preenchendo esses espaços. Daí a nossa campanha da difusora, que geralmente as pessoas, não, o dia da mulher, só aquele dia 8 e tal, e quando nosso não. É o mês inteiro, elas têm um poder, a sequência, e hoje você está ligando o rádio nesse momento, minha amiga quer saber, quem é entrevistada é uma juíza federal, a doutora Ana Paula Serizawa, que é amazonense. A vida de uma magistrada é sempre corrida. Como é que a senhora alia suas obrigações profissionais com as pessoais? Olha, realmente isso é uma pergunta muito boa. Bom, eu tenho muita ajuda do meu companheiro, né, nas minhas funções domésticas, mas realmente a gente tenta se desdobrar e fazer de tudo um pouquinho. Eu não tenho filhos, então a correria, né, de lidar com as crianças, ir lá para a escola, ir lá para a aula, não tenho. Mas a gente tem que ter equilíbrio em tudo na vida, né? E aí cuido da minha casa, tenho meus bichinhos em casa que eu gosto muito, tento arejar a cabeça, tento fazer atividades físicas e gosto muito do meu trabalho. Por não ter filhos, isso também é uma facilidade de eu me dedicar bastante ao que eu gosto. No seu dia a dia, assim, por exemplo, que é bom, eu vou lhe fazer pergunta que hoje uma senhora que está no momento nos ouvindo, uma jovem adolescente, perguntar da juíza. Por exemplo, a senhora gosta de televisão, o que a senhora mais gosta na televisão? E do que a senhora não gosta em televisão? Valdir, se eu te falar a verdade, eu não ando vendo muita televisão ultimamente, mas quando eu assisto eu gosto de jornal e muito esporadicamente vejo séries também, outras coisas não séries, mais. Né? É o que mais, novela não? Novela, há muitos anos não vejo novela. Tem uns machos aqui na rádio que gostam de novela, né? Eu já disse, quando eles perguntam, você se lembra da novela tal? Eu digo, rapaz, com devido respeito, mas com devido respeito. Eu acho que novela é coisa das mulheres, caracol, não, mas a gente tem que respeitar. Não tem mais uma coisa que é coisa só de mulher, né? Meu marido mesmo adorava novela, né? Também, o seu marido gostava de novela? Gostava. Mas não gosta mais? Porque na hora da novela a gente acaba indo fazer outras coisas, né? A gente acaba indo cozinhar ou correr, que é o horário que a gente tem, né? O que mais me prende na televisão todos os dias, eu assisto, quando eu vou embora de tarde, é a escolinha do professor Raimundo, Chico Anísio. Eu dou gargalhada sozinho, sabe? Mas outros aí eu tô evitando aqueles problemas de crime pra lá e pra cá, não. Então, com a escolinha do professor Raimundo, do Chico Anísio, passa no canal 43 todos os dias, né, a partir das 17 horas, que beleza, eu fico com raiva quando termina. Então eu fico assistindo. Pratica algum esporte, a senhora?
Olha, esporte eu corro, faço corrida, gosto também de andar de bicicleta. E Tai Chi Chuan, não sei se é um esporte, é considerado uma arte marcial, né? Mas é mais pra cabeça, eu acho. Mais pra cabeça. Sim. Um perfume, eu sempre pergunto, às vezes as mulheres não gostam de responder, não vou dizer, se não vão usar e não sei o que e tal, mas mulher tem curiosidade de saber o que, por exemplo, às vezes eu vejo num restaurante, quando entra assim uma senhora com a bolsa, as outras madame ficam olhando para ver que bolsa é aquela, olha, mas olha só, tu viu a bolsa dela e tal, a senhora tem um perfume especial assim, que a senhora usa? Valdir, esse perfume, eu gosto desse tipo de perfume ou qualquer um? Eu uso mais de um perfume, mas atualmente eu tenho usado bastante o Flower. Flower. Da Kenzo, né? É muita gente que vê que vai logo pro Chanel número 5 e tal. Esse é bom, né? É ótimo, mas tá muito caro, né? Tá caro? Tá muito. Tá. É perfume francês atualmente, eu não sei o que é mais caro, perfume francês ou gasolina. Isso tá muito caro, realmente. A senhora gosta de algum clube de futebol? Acompanha o marido, se ele gosta, pelo mesmo clube? Eu gosto de um clube. Eu só não sei se eu posso falar, né? Porque acaba claro. Eu, por exemplo, sou Botafogo. O senhor é Botafogo? Meu pai é Botafogo. Olha também. Aí, era um homem inteligente, hein? É um homem inteligente, mas sofre, coitado. Sim, mas na vida tem sofrimento, né, doutor? Depois tem... Sim, é verdade. Tem que sofrer um pouco. Mas o meu time de coração é o Palmeiras. Ah, a senhora Palmeiras? É o meu em São Paulo. Pronto. Em São Paulo eu tenho preferência pelo Palmeiras. Morei um tempo em São Paulo, né? Quando fazia faculdade, cheguei aí pro antigo Palestra Itália, é emocionante. Olha aí, é um dos melhores hoje da América do Sul, Palmeiras, o Flamengo tem os melhores elencos. A senhora fez uma boa escolha no perfume e no clube também, viu? Parabéns. Obrigado. Eu tô no Botafogo, a gente vai sofrendo, mas um dia quem sabe piora, né? Bem, a nossa entrevistada, a juíza federal, doutora Ana Paula Serizawa, tá? É juíza federal. Na nossa sequência da difusora, elas têm o poder. A mulher se desbrava seus sonhos enfrentando, e eu sei que a senhora já falou muitos desafios, mas, doutora Ana, me diga o seguinte, qual foi o seu maior desafio, o maior de todos na sua trajetória? Qual foi? O meu maior desafio foi instalar uma vara federal em Tefé, que já foi a segunda etapa da minha vida em que eu fui trabalhar no interior. Fui muito feliz. A carreira do juiz federal, ela é diferente. Então, para eu crescer na carreira e me titularizar, eu saí de Manaus e fui para Tefé. E as pessoas de fora não entendiam isso. Como assim? Teve uma pessoa que falou para mim, doutora, a senhora está indo promovida? Eu acho que a senhora fez alguma coisa muito errada para o tribunal estar lhe mandando para o interior do estado. Achava que era um castigo? Um castigo. E é um castigo? Não, de forma nenhuma. Nossa, foi uma das melhores épocas da minha vida enquanto juíza. Aprendi muito, né, doutora? Em Tefé, aprendi muito. Tefé é uma cidade grande, é um polo para aquela região. E foi muito desafiador instalar uma vara federal onde antes não tinha nada. Infelizmente, para minha tristeza, a vara hoje não está mais lá. Mas a gente instalou, começou do zero, treinando pessoas que a maioria passaram recentemente no concurso público, não sabiam fazer o serviço. E não tinha estrutura nenhuma, não tinha a eletricidade. Quando a gente começava a imprimir um papel lá em Tefé, as luzes começavam a piscar, não tinha internet, demorou meses para ser instalado o nosso link de internet, a gente tendo que trabalhar tudo de forma manual, e trabalhou. E foi maravilhoso, foi uma época muito boa da minha vida, já foi muito diferente da minha primeira experiência. Lá em Tefé eu morava no centro da cidade, e me sentia muito segura para fazer tudo sozinha. Assim, ia para drogaria à noite, para o supermercado. Tudo perto, né? Tudo pertinho, fazia tudo a pé. Tem bons restaurantes em Tefé, jantava, nunca tive nenhum problema, mas aí também procurava já ir acompanhada de alguma colega ou algum colega da vara, né? Para realmente também... Eu sei o que é a cidade pequena. Eu vim de uma cidade pequena, eu sou de Sena Madureira, no Acre, mas eu sempre digo cidade pequena, porém decente. Sena Madureira me mandou e não quer me receber de volta por dinheiro nenhum, mas paciência, vamos lá. A senhora é uma juíza federal. Tem alguma coisa que a senhora acha que deveria ser modificado na lei? Valdir, isso aqui está errado, já está defasado, nós teríamos que fazer uma mudança, ou muitas mudanças. Por favor, qual é a sua opinião? A minha opinião é que tem muita coisa que precisa mudar. Talvez não na lei, mas na forma de interpretar a lei, de encarar a lei.
Não sei até que ponto eu posso falar, Então né? o problema está na interpretação de algumas autoridades? Penso que sim. Penso que muito, a mera interpretação, que às vezes é de uma forma, outras vezes é de outra, já alteraria a forma como a legislação, que hoje existe, seria aplicada. Vou dar um exemplo, e aqui eu falo mais como cidadã, né? Como juiz eu simplesmente sigo as leis e cumpro as leis. Mas, por exemplo, a questão da prisão em segundo grau, né? Hoje em dia, várias pessoas só são presas depois que esgotam o 5º grau. Isso não é assim em nenhum país já desenvolvido do mundo. Passando pelo julgamento do juiz de 1º grau, que sou eu, e passando pelo julgamento de um tribunal, que é o 2º grau, já é um órgão colegiado, são vários juízes mais experientes, dali já deveria, na minha opinião, como cidadã, ser cumprida a pena. E aí eu sempre falo da esfera criminal, porque é onde eu atuo já há muitos anos. Esse negócio de o juiz julga, o tribunal julga de novo, e recurso, eu acho que isso acaba trazendo um descrédito para a aplicação da lei. Mas a lei não diz se matar alguém, a pena é de 6 a 12 anos, se for homicídio qualificado de 12 a 20. A pessoa matou alguém há anos, já foi julgado várias vezes e não vai acontecer nada. Então, na minha opinião, isso é um exemplo do que poderia ser mudado. Eu tenho entrevistado várias E o autoridades. Supremo Tribunal, desculpa interromper, Sim, o Supremo Tribunal Federal, que é a corte mais alta do país, já teve um posicionamento nesse sentido, de que após o 2º grau, a decisão deveria ser cumprida. Hoje, a decisão, hoje o entendimento é no sentido oposto. É esgotando todas as esferas, todas as possibilidades de recurso. Eu entendi o que a senhora falou perfeitamente, creio que os ouvintes, e eu tenho entrevistado várias autoridades, é uma coisa que a gente não aceita, nem o povo, flagrante. Às vezes o marido acabou de matar a esposa na frente dos filhos, os filhos viram ele matando a esposa, vizinho viu tudo, ele sai correndo para aquilo, acabou de matar a esposa, ele vai embora. Aí depois, mas não foi dado flagrante quando ele é preso 5 ou 6 dias depois. Meu Deus, todo mundo viu que é um flagrante maior do que esse, a família assistiu. Quer dizer, umas coisas que isso está muito atrasado, viu, doutora Ana Paula? Olha, pode não ser mais flagrante, daqui a 5 dias realmente, aparentemente não é mais flagrante, mas tem outros tipos de prisão, por exemplo, a prisão preventiva que pode ser decretada pelo magistrado. Esse tipo de crime realmente é muito grave, choca a comunidade, né? Mas eu vou lhe dizer, olha, eu que sou juíza criminal, mais uma vez ressaltando isso, né? Pego muitos flagrantes e a maioria das pessoas a gente solta. Por que a gente solta? Porque às vezes o crime não é tão grave, não é cometido com violência, ameaça, às vezes a pena é muito baixa. Hoje existem várias medidas despenalizadoras e a gente vê, mesmo que ele seja condenado, provavelmente ele não vai cumprir pena preso. Porque esse tipo de crime, esse tipo de pena dá direito a algum benefício, a um acordo com o Ministério Público. Por exemplo, uma pessoa que passa uma nota falsa de 50, 100 reais. Ela não tem antecedentes, mas vai presa em flagrante. Eu vou mandar para o presídio e veja bem, não é que eu tenho peninha, não. Eu mando as pessoas para o presídio. Eu visito o presídio quase todo mês, alguma unidade diferente. Eu sei como as coisas são lá dentro. Quando eu visito, eu converso com os presos, eu converso com a gestão prisional, eu converso com os agentes. E eu mando gente para lá. Mas um sujeito desse da moeda falsa, eu vou mandar para lá ele não tendo nenhum outro crime? Não, eu não vou mandar para lá. Eu vou dar essa chance, digamos assim, para ele responder em liberdade. E depois, sendo condenado, vou condenar numa pena alternativa de prisão. É muito, no meu entendimento, é muito melhor para a sociedade que ele não vá lá para dentro por cometer um crime, enfim, que eu já falei, sem violência, sem ameaça, saia de lá talvez brutalizado, embrutecido, e depois contribua com o trabalho dele para Neste caso pode sair pior, né, doutora? Eu penso que sim. Eu penso Nesse que tipo de crime, né? O presídio é uma coisa excepcional. Agora, o cara que está assaltando o porteiro, o carteiro, os correios, né? Assaltando o carteiro motorizado, com arma em punho. A polícia já investigou. Já não é só aquele, é aquele e outros anteriores. Aí não posso deixar solto, porque a impressão que se tem é que ele vai continuar fazendo isso. Uma hora pode atirar em alguém, matar alguém.
né? Já olha o grau de periculosidade para a sociedade muito maior. Então, tem que fazer essa discriminação. E na Justiça Federal, a maioria das pessoas que respondem lá com a gente é solto. Temos presos também, claro, mas a maioria é solto. Por exemplo, um outro caso, que chegava muito para a gente, hoje menos. Uma pessoa que quer trabalhar como vigilante, as empresas de vigilância exigem o ensino médio, a pessoa não tem. Vai lá, compra um certificado de ensino médio falsificado para trabalhar numa posição melhorzinha. Eu vou prender um cara desse, Valdir? Não vou, né? Claro, tá errado. Cada crime é um crime, tem seu grau, né? Sim, tem que ter uma reprimenda, é isso que a sociedade espera. Mas ele pagando salários mínimos, depois a gente reverte para as entidades que prestam serviço na área assistencial. A própria Secretaria de Administração Penitenciária já doamos oficinas de trabalho para que os presos lá dentro possam se profissionalizar e saindo de lá, porque vão sair, né? Não existe prisão perpétua, uma hora vão sair. Eles têm uma chance de procurar um trabalho honesto aqui fora. Muito bem, nós estamos entrevistando a juíza federal, doutora Ana Serizawa, é a nossa entrevistada de hoje, na sequência da difusora mensal em homenagem à mulher, elas têm o poder. Tem um assunto, doutora Ana Paula, eu discuto com todos que vêm, eu pergunto, né? Quem sou para discutir, que eu não sou formado em direito. Audiência de custódia. Aí alguém responde, não, mas a lei diz isso. Mas, gozado, às vezes a interpretação é assim, diferente. Por exemplo, muita reclamação do povo. Os ônibus são assaltados, as mulheres são esfaqueadas, dão porrada na cabeça, elas vêm sangrando, eles puxam faca, arma, tudo dentro de coletivo. Uhum. Eles vão para audiência de custódia. Ele não matou por um milagre, a pessoa escapou. Aí no outro dia, isso é de manhã, no outro dia à tarde, eles estão, a mesma turma, o pessoal já conhece de novo. Aí como a senhora falou, cada crime deve ser analisado de uma maneira, mas quem agride uma mulher, dá uma facada dentro do coletivo, ou no braço, e se pega no coração em outro lugar, quer dizer, ela teve sorte ali, às vezes, sorte cá para nós, né? De qualquer maneira, ela foi agredida, ou até um cidadão que é agredido, mas soltar na audiência de custódia, quem puxou arma, quem puxou faca, e no outro dia está assaltando de novo, eu acho que isso é um incentivo, a questão de opinião, mas eu queria ouvir a opinião de uma juíza. Certo, Valdir. Primeiro ponto, eles vão presos sim, tá? Como eu estou falando, eu vou sempre ao presídio, converso lá, vários que estão lá roubo à mão armada em coletivo. Alguns são soltos, né? Pelo que você está falando, alguns são soltos. Por que são soltos? Talvez, no entendimento daquele magistrado que conduziu o flagrante, a custódia, a pessoa ainda é muito jovem ou não tem antecedentes, resolveu justamente dar essa chance para a pessoa responder em liberdade. Mas vários são presos. Nós, juízes, nós podemos decidir, todos nós conhecemos a legislação e aí, como eu falei, a interpretação às vezes é diferente. Cada um tem sua independência para interpretar a legislação, porém, a gente é obrigado, todos nós, a fundamentar a nossa decisão. Vai prender? Por que está prendendo? Por causa disso, disso, disso. Vai soltar? Por que está soltando? Por causa disso, disso, disso. A gente ser obrigado a fundamentar a nossa decisão, sujeita aquela decisão ao controle do Ministério Público, que pode recorrer, ao controle do advogado, que também pode recorrer se a gente decidir pela prisão, e ao controle social de uma forma geral. Ele está soltando ou prendendo com base em quê? Né? Então, toda decisão judicial é atacável. E aí, as mais, né, as que causam maior clamor popular, digamos assim, são justamente as que chamam mais atenção e que fogem mais do normal. Eu quero crer que o crime de roubo é um crime grave, especialmente usando arma, intimidando as pessoas em coletivo. E muitas pessoas vão presas sim, porque lá no presídio já conversei com vários cujo motivo da prisão é esse. Muito bem. Então, a nossa entrevistada, juíza federal Ana Paula Serizawa, juíza federal, ao final de todo o programa, a senhora no início, Valdir, a hora e tal, só nem sabe, nós passamos, já vamos para mais de meia hora e só como foi a conversa muito boa. Gostei de entrevistar, fiquei muito feliz, a senhora respondeu com muita precisão,
E eu sempre, ao final da entrevista, eu digo o seguinte: eu lhe perguntei tudo, falta perguntar alguma coisa. Valdir, eu queria falar a respeito desse assunto e você não perguntou. Por favor, no seu desfecho final, e muitíssimo obrigado. Valdir, olha, sobre a minha profissão, às vezes as pessoas veem muito status, né? Ah, é juiz federal, é uma juíza federal. No dia a dia é muito trabalho, mas eu queria falar mesmo, como mulher, eu acabei de terminar um mestrado pela UEA, o tema do meu trabalho foi feminicídio. É um tema que eu nunca encontrei na Justiça Federal, porque geralmente esse tema fica na Justiça Estadual. E o que eu quero dizer para as ouvintes mulheres e para os ouvintes homens também é que, como eu vejo, você sempre ressalta, mulheres, nós somos capazes, né? Tudo que eu conquistei na minha vida foi com muito esforço meu. Claro, minha família sempre me apoiou muito, mas foi com muito estudo. E eu penso sim que o estudo abre portas, nos deixa independentes. Então, mulher que está ouvindo em casa, você pode sim, qualquer um pode. Você estude, trabalhe, batalhe. Eu não tenho filhos, mas várias colegas minhas têm filho, então é possível, sim, tranquilamente, conciliar a carreira com uma família numerosa, digamos assim, né? E é isso, é encorajar, empoderar essa mulher. E homens, sejam também pessoas de bem, pessoas que enxergam na mulher um ser humano igual a você, né? E eu estava ouvindo, antes de começar a entrevista, aquele lá, o seu Cândido Manso? O seu Cândido Manso. Gente boa. Gente, sendo manso ou não, não mate sua mulher, tá? Se levou um chifre, quem nunca, né, Valdir? Separe ou aguente, né? Ele deu exemplo, senhora viu, mas que é isso e tal, ele levou, né? Exatamente. Seja um Cândido dessa hora para não ir pra cadeia. Exatamente, você matando a mulher, você acaba com a vida da mãe dos seus filhos. Acaba com a dele também. Acaba com sua vida também. Pensa nisso, né, assim. Então o seu Cândido Manso está servindo de exemplo, viu, doutor? Servindo de exemplo. Porque muitas vezes as mulheres são mortas, não é nem por traição, tá, Valdir? É simplesmente porque não aceitam mais uma vida de abuso, de agressão, decidem se separar e o homem não aceita, porque a opinião dela vale menos do que a dele. Mas às vezes é chifre mesmo, ela levou chifre futebol clube. A solução é matar a mulher? Claro que não. Os homens vivem chifrando as mulheres também, não é? Também, verdade. A gente vai sair por aí matando os outros? Não. Se a moda pega, metade da população do mundo já era. Então, olha, então vamos acabar com isso. Vira essa página, se livra dessa mulher, desse homem. Ia matar mais do que Covid. Não é? E é isso. Muito bem. Então, recebemos hoje, na sequência nossa do mês da mulher, elas têm o poder. Gostei muito, a juíza federal, a doutora Ana Paula Serizawa, fiquei feliz, foi muito bacana. Espero recebê-la em breve em outras oportunidades. A difusora sempre ao lado da justiça, a difusora emissora do povo e de Deus. Fazemos um rádio muito popular, fazemos um rádio pro povo realmente. Eu não faço rádio para mim, eu faço aquilo que eu acho que vem de interesse, o que o povo precisa saber e tomar conhecimento. Fiquei muito feliz, retorne breve aqui na difusora e parabéns pelo seu Palmeiras. Obrigada duplamente. Gostou da entrevista? Gostei muito da entrevista, passou voando. Tá vendo? Mais tranquila do que eu achava. Obrigada, ótimo trabalho para vocês todos. Muito obrigado. Muito bem. Então vamos, maestro, fazer fumaça nas panelas, que a gente tem que pagar água, luz.